Oi, gente boa! Nosso papo hoje é com os adolescentes, então eu espero que se você estiver aqui, seja também um adolescente, tá? Seja um adulto assistindo ou um adolescente assistindo. Essa conversa nossa é sobre sexualidade na fase da adolescência. E esse vídeo tem a intenção de esclarecer algumas dúvidas, desmistificar alguns conceitos, trabalhar muito a identidade do adolescente com a sexualidade, aprendendo caminhos para evitar conflitos e coisas do tipo. E principalmente os relacionamentos saudáveis. Como que a gente pode instituir uma relação dentro da timidez, dentro da extroversão, né? Como pode garantir o respeito? Vamos trabalhar isso nesse vídeo. Eu convido vocês a seguirem comigo nesse pensamento e qualquer dúvida coloque nos comentários, compartilhe com quem possa ajudar e vamos a essa jornada que é um assunto magnífico, importante, mas que gera muita dúvida e muito conflito. Vamos juntos? Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar a conversar. O que é sexualidade? Vamos começar por aí. Sabendo que ela é da natureza humana, vamos começar a entender que faz parte do nosso desenvolvimento. E a adolescência é uma das fases do nosso desenvolvimento onde começa efetivamente a aparecerem os comportamentos da sexualidade propriamente dita. Envolve sentimentos, emoções, os comportamentos, identidade e os relacionamentos. Ela abrange uma atração física acompanhada de uma atração emocional. Na adolescência, efetivamente, os hormônios começam a trabalhar na direção desse interesse, na direção desse desenvolvimento. Lembrando sempre que é uma coisa natural, faz parte do desenvolvimento. Então, nós precisamos preocupar em quando ela chega. Ela é muito individual e ela é diversa. Cada pessoa tem sua própria experiência, sua própria vivência em relação à sua sexualidade. A sexualidade envolve a forma como sentimos as coisas, como expressamos e como vivenciamos nossa identidade de gênero. Então, desde o momento em que eu me identifico com uma roupa que eu vou vestir hoje, porque eu me sinto mais bonita ou porque eu imagino que eu vou agradar as outras pessoas, já está implicando na nossa sexualidade. É uma energia que nos mobiliza à busca do prazer e a nossa forma de vivenciar isso é que é diferenciada e é individual. Então não tem jeito de falar de sexualidade aqui, nesse nosso encontro, se a gente não elevar o padrão do nosso respeito. Começando pelo autorrespeito e pelo respeito ao próximo. Então é importante que a gente tenha essa visão da sexualidade dentro do contexto individual, ok? Não vamos perder esse sentido. Quando a gente fala que vivenciamos nossa identidade de gênero, nossa orientação sexual, nossos desejos, nossos impulsos, nossos afetos e nossos relacionamentos de forma individual, nós precisamos entender o que é identidade de gênero. A palavra identidade já dá uma explicação muito boa. É aquilo com que eu me identifico, onde eu me sinto confortável, onde eu me assemelho. Então, identidade de gênero é aquela expressão a partir do nosso físico. É uma construção pessoal
que necessariamente não precisa ser relacionada à aparência física. Refere-se a sentimentos internos da pessoa, onde ela se identifica como homem, como mulher ou nenhum nem outro, que pode não corresponder ao sexo atribuído no nascimento. Então vamos entender que identidade de gênero é: a criança nasce com um sexo biológico, masculino ou feminino. Se nós nos identificamos, meu corpo é feminino, o seu é masculino, essa é a identidade de gênero. Eu me identifico, eu me sinto bem no meu corpo feminino. E até aí, nós não estamos falando de relacionamento. É uma identificação com o seu próprio corpo físico. Se há identificação, se não há identificação. Se eu estou num corpo de mulher, mas meu sentimento interno não se refere a aceitar esse corpo assim, então existe um conflito de identidade de gênero. Para solucionar isso, sempre a gente aconselha que haja acompanhamento profissional. Porque se o jovem não está aceitando o seu corpo na identidade de gênero com que nasceu, é preciso observar fatores que estejam presentes, quais as condições dessas dificuldades, para poder que isso passe pela vida do jovem sem tantos conflitos, pelo sim ou pelo não. Normalmente esse sentimento tem a ver com uma rivalidade com o corpo quando a pessoa não aceita. Aí vem a questão do transgênero, que a pessoa fica tão incomodada com o seu corpo, oposto ao seu sentimento, que às vezes é necessário assumir o corpo do outro sexo. Aí tem que haver acompanhamento médico, psicológico e às vezes psiquiátrico, tá? Não é uma coisa tão simples, não é tão comum isso acontecer, tá? O transgênero na população é bem menos do que o homossexual, que já é no outro aspecto que a gente vai ver agora. Do que se refere à orientação sexual. Orientação sexual, sim, é quando a pessoa se define a partir das escolhas que ela faz para o relacionamento, já não é com o próprio corpo. Aí é que encaixa o homossexual, o heterossexual, o assexual, o pansexual, certo? São formas como a pessoa se relaciona com o outro. Então, orientação sexual envolve relacionamento. Onde que eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz no relacionamento. Com sexo igual, sexo oposto, sou assexuada. Assexuada é a pessoa que até gosta de carinho, gosta do convívio, mas não quer o sexo propriamente dito, a relação sexual. Então é uma pessoa que vive ali num parâmetro de aprofundar o afeto, mas sem envolvimento físico de intimidade. O pansexual é aquele que já aceita todos os sexos, né? O bissexual se relaciona nos dois sexos, masculino e feminino, com identidade ou não, né? Entendendo claramente que a orientação sexual não define o caráter da pessoa. Não tem nada a ver. Uma pessoa ser gente boa, honesta, forte, definida, gostar da vida e coisas do tipo, não tem a ver com a sua orientação sexual. Já sabemos hoje que isso é uma definição que está definida no DNA da pessoa. É genético, está lá dentro do gene. Então, não é uma condição de escolher, é uma condição que a própria natureza encaminha. O ambiente influencia? Influencia sim. Eu mesma já tratei de pessoas que durante muitos anos se via como homossexual ou se via como heterossexual, e aí
com o tempo vai se sentindo insatisfeita e infeliz, e pela terapia a gente vê que há ali um bloqueio, ou passa a ser homossexual numa resposta ao ambiente, ou passa a manter a heterossexualidade como resposta ao ambiente. O ambiente influencia sim, mas é muito mais raro o ambiente mudar a orientação sexual da pessoa do que a base genética. Se há uma tendência, normalmente já é genético. É muito raro, muito raro. Como eu sei a minha orientação sexual? Então, para você jovem, a minha dica: cuidado com a mídia, cuidado com a influência de grupos, porque às vezes nós nos identificamos com o externo e imaginamos que somos homo ou hétero ou bissexual. Hoje a mídia trabalha isso de uma forma muito aberta, na busca de vencer os preconceitos. Não tem nada errado, mas conforme o tipo de pessoa que é envolvida pela mídia, pode criar uma curiosidade ou começar a analisar seus próprios comportamentos sem ter clareza deles. E aí fazer opções que não são realmente aquela que está na sua essência. Procure um profissional. É importante, é muito importante o autoconhecimento. Não esqueçam disso. O conflito pode até existir, até porque esses estímulos muito fortes, vindo de todos os lados, nos deixa assim: será que eu vou ser mais feliz tendo uma relação homossexual? Ah, não, eu acho que eu vou ser hétero mesmo. Parece que eu gosto daquele menino, eu gosto daquela menina. Vira uma confusão. Tem um período que essa confusão é natural, mas se isso está trazendo muito conflito, não tenha dúvida de pedir ajuda. Às vezes um esclarecimento, um acompanhamento e principalmente o autoconhecimento te dará a base mais sólida para você enfrentar a sua escolha, seja ela qual for. Pornografia é um desses estímulos que aparece na vida do jovem. Pela curiosidade, pela intensidade dos impulsos sexuais, no conhecimento do próprio corpo, eu vejo que a pornografia às vezes aparece como sendo uma forma de se informar. Mas a pornografia é uma representação explícita do sexo, mas é ficcional. É bom lembrar que não reflete necessariamente a realidade numa relação sexual, no entrosamento dos relacionamentos com vias sexuais. E os atos que são retratados ali são encenados. Então é como se fosse o teatro, seja num filme, seja numa revista. A pornografia, ela carrega a imagem de uma forma a mexer com os impulsos. Vamos diferenciar impulsos de instinto? Instinto é natural, tá? É aquele desejo voluptuoso que vem sem controle e não passa muito pelo racional. Isso é instintivo. O instinto de sobrevivência é um instinto muito importante. Quando você chega na beirada de um prédio e você afasta, é um instinto de sobrevivência. O instinto sexual, ele está ligado à reprodução. Agora, o impulso é o movimento, é o comportamento que te leva a buscar a relação sexual. A pornografia vai tentar estimular os impulsos para que você use o instinto da sexualidade da forma como é propagado na pornografia. E a pornografia tende a criar um nível de fantasia na cabeça da pessoa, que existem casais que chegam a ter dificuldade da relação sexual a ponto do homem ou da mulher precisar de um estímulo pornográfico para então ter uma relação com a esposa ou com o esposo. O interesse pelo parceiro tem que vir baseado muito mais no afeto do que nesses estímulos impulsivos. Então, cuidado com a pornografia. Eu sei que os adolescentes, e eu tenho
bato muito papo com vocês dessa faixa etária e eu escuto muito isso. Ah, mas é legal, a gente dá umas boas risadas, não tenha dúvida. Mas precisa-se ter consciência de que aquilo que a gente está vendo é encenado e raramente corresponde à realidade que você vai ter num relacionamento com quem você ame. Entre quatro paredes vai poder tudo, claro que vai. Mas o respeito que você tem pela sua companheira, pelo seu companheiro, é que vai fazer a grande diferença na hora do relacionamento se firmar, para trazer alegria, para trazer aquela sensação de plenitude, de vontade, de prazer de estar junto com a outra pessoa, de querer estar com ela o maior tempo que a vida permitir. Então nós temos que saber escolher. Eu, sinceramente, digo para você, adolescente, cuidado com a pornografia e cuidado com a mídia, porque a mídia coloca o foco naquilo que desperte maior interesse em quem esteja assistindo ou observando, de maneira a formar um padrão de comportamento ou pensamento. Tudo bem que hoje em dia a mídia capricha na questão de abandonarmos os preconceitos. Gente, eu acho isso muito válido. Todos os seres humanos são dignos de respeito, são dignos da nossa gentileza. Cada um tem seu espaço, nós temos que reservar os nossos limites, mas nós temos que ter também um espírito crítico, tanto na mídia quanto na própria pornografia. Nós precisamos aprender a olhar aquilo com um senso crítico. Até que ponto isso vai acontecer na minha vida? Até que ponto isso é fictício e real? O que é um respeito? O que é que está realmente sendo mostrado ali? Hoje a gente vê tranquilamente nas novelas e nos filmes as relações sexuais ou a predisposição para elas entre os homossexuais. Tudo bem, eu acho isso válido. Nós temos que abandonar preconceito. Já falei agora há pouco que não é a escolha da pessoa que faz com que ela perca a dignidade. A pessoa é muito além do que a sua própria vida sexual. A orientação sexual não é base para a gente julgar o outro, de jeito nenhum. Mas nós, vocês jovens, quando estão diante de algum estímulo na área da sexualidade, estimulem junto o espírito crítico para vocês fazerem escolhas que reservem um bom relacionamento, seja com os amigos, seja com as paqueras, seja com os companheiros. Respeito é bom, a gente merece o autorrespeito e quando a gente gosta de alguém, a gente tem que respeitar essa pessoa. Vamos falar de saúde sexual. Bom, o primeiro ponto da saúde sexual é cuidar de si e do parceiro de forma responsável. Quando estamos com um relacionamento com alguém, nem vamos pensar em sexo, vamos pensar em relacionamento simplesmente. Compromissos de festas juntos, de saírem, de namorarem. O respeito começa na gente. E temos que cuidar do parceiro também. Então, se você, de repente, começa a ter comportamentos diante de muitas pessoas, com bastante intimidade, um beijo daquele que a gente fica parado para olhar, né? Você desrespeita a pessoa que você está amando e se desrespeita. Então, nós temos que cuidar da gente e cuidar do outro. Em se tratando de relação sexual, então nem se fala, porque nós não podemos ter uma relação íntima com a outra pessoa de qualquer jeito, simplesmente para satisfazer nossos impulsos.
Nós temos que ter relações, vamos ter quando temos confiança nessa pessoa. Já já a gente vai falar dos relacionamentos saudáveis, a gente aprofunda isso. Mas o cuidado de fazer um sexo seguro, que são o uso dos métodos contraceptivos. Eles, além de impedir uma gravidez fora de hora, nos cuidam da saúde da nossa intimidade para que a gente não pegue as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje a gente já fala em infecções sexualmente transmissíveis, porque já se sabe que muitas vezes o parceiro tem algum tipo de doença, mas não tem sintoma. Então, a infecção que ele tem pode transmitir para você sem que você imagine que essa pessoa tenha esse tipo de doença. Eu pus aqui alguns nomes que depois vocês podem pesquisar se quiser entender melhor. A herpes genital, o cancro mole, o HPV. Gente, HPV a partir de 13 anos tem vacina. Não descuidem disso, tem vacina contra o HPV. Doença inflamatória pélvica, odonovanose, gonorreia, infecções por clamídia, são alguns nomes, tá? Mas a sífilis, o HPV e a gonorreia são os que mais acontecem. Dá uma pesquisadinha, se vocês tiverem dúvida, põe aqui nas observações que a gente tenta esclarecer também, tá bom? Mas o contraceptivo leva principalmente a evitar a gravidez precoce e evitar essas infecções. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da saúde do outro. Nem pensar em uma vezinha só, tá? Uma vezinha só pode acontecer a gravidez. E numa faixa etária onde a gente está começando a nos conhecer, começando a fazer parte do mundo, procurando fazer nossas escolhas profissionais de evolução na nossa vida, uma gravidez inesperada pode criar um abalo nesse caminho que é sem volta. Então, nem pensar. O menino coopera com a camisinha, a menina pode tomar a pílula anticoncepcional para poder se preservar da gravidez. Tomem cuidado, tá? Não sei se vocês têm essa curiosidade, mas até a pílula do dia seguinte, que muita gente pensa assim, não, a gente faz sexo e depois eu tomo a pílula no dia seguinte. Ela tem uma carga de hormônio muito forte. E se você passa a depender dela para imaginar-se segura numa relação sexual, já existe aí uma coisa para ser questionada. Que tipo de relacionamento é esse onde ambos não se cuidam mutuamente? É a mulher que toma a pílula do dia seguinte para garantir para o rapaz que ele possa fazer o sexo sem camisinha. Não vale a pena agredir seu corpo de uma forma tão pesada dessa maneira, usando uma pílula desse porte como condição de um sexo bom. Não. O sexo nasce no afeto. Então não é o sexo que tem que ser prazeroso, principalmente para o menino, para não usar camisinha. Não. O sexo tem que ter respeito um pelo outro e principalmente confiança. Cansei de ter no meu consultório pessoas que se relacionam sem saber direito quem é a pessoa, imaginando que é algo sério e confiável, e assim que fazem a primeira relação, o rapaz some. Então, aí não está havendo respeito, zero afeto, e fica um vazio imenso no coração da garota por ter a expectativa de que aquilo ali virasse um namoro.
seja de um jeito ou de outro, seja qual for a sua orientação sexual, respeite o coração do outro, respeite a pessoa do outro. Não faça para o outro aquilo que não quer que te façam. Fazer exames regulares ajuda a gente também a conhecer nosso corpo. E sempre que houver dúvidas, procure orientação de profissionais de saúde. Não fique pegando informações de esquina, tá? Muito menos, a internet é muito boa, tem muita coisa séria. Mas às vezes você se depara com algum tipo de informação que te dá um susto, um impacto de negatividade, um impacto de má informação e te leva a ter uma baixa autoestima, um medo desnecessário, pode interromper até um fluxo gostoso de um relacionamento. Então procura gente competente, pessoas da sua confiança ou mesmo os profissionais de saúde saberão te orientar de forma melhor. E finalmente sobre os relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável no campo da sexualidade? Tudo se baseia no consentimento livre, consciente e intencional. Não vamos pensar que o não pode significar sim, né? Hoje a gente ouve muito isso, né? Não é não. Tem até uma novela que está cultuando uma música muito legal sobre isso. Não é não. Então, tem que haver um consentimento. Um consentimento baseado na confiança mútua. Espera, faça tudo com calma. Primeiro conheça bem a pessoa que está do teu lado. Antes de conhecer a pessoa, conheça a si própria. Veja quais são os seus desejos, seus planos de vida. E se essa pessoa vem somar, um companheiro, uma companheira do nosso lado, tem que nos levar a crescer, a progredir. A pessoa só pode ser feliz se eu sou feliz, e eu só sou feliz se o outro é feliz. Amar é liberdade, é libertar. Não tem que ficar impedindo. Não, você não vai nessa festa. Não, você não pode falar com o teu amigo. Não, não gosto. Não. Um relacionamento saudável, ele nasce na autoconfiança e na confiança mútua, no respeito, no diálogo aberto, a igualdade de valores, de padrões. Combinem. Festas só vamos se formos juntos. Uma reunião com amigos eu posso ter. Esse estabelecimento de limites pessoais e acompanhar bem o limite do outro é o próprio respeito. No namoro, cada um tem seu próprio jeito. Então é importante que o outro tenha segurança de estar comigo, assim como eu tenho que estar segura de estar com ele. É uma construção. O sexo, a relação sexual é lá no fim do caminho, desse processo de conhecimento mútuo. Não vamos ter pressa. Mais que um sentimento, o amor é um comportamento, onde você incentiva o outro. Amar é estar com o outro apesar dos defeitos, não por causa das virtudes. Então, é um crescimento junto. Sobre o namoro, eu pus aqui uns itens que eu gostaria de falar com vocês. Quanto à relação sexual, construir confiança, construir a vontade serena, gostosa de estar com alguém que a gente ama, sentir-se livre com essa pessoa e dar liberdade para ela também. A pergunta de um namorado ou vários, eu digo para vocês, existem sim relacionamentos que nascem ali aos 13, 14 anos e vão para o casamento e o casamento flui. Existe. Já existiu mais no passado, hoje nem tanto,
mas existe. Só que estar com uma única pessoa, ter um namorado, muitas vezes está baseado mais em apego do que amor. A gente passa a ter medo de perder a pessoa, incomoda a ideia de começar tudo de novo, como se fosse um caminho longo, conhecer mais uma pessoa, e será que vai dar certo, será que não vai dar certo, pelo menos com esse eu já tô com ele, sabe? Oportunidade de conhecerem pessoas novas, não é trair o namorado, que fique muito claro, mas existe mais chance da gente escolher bem e ser escolhida bem quando a pessoa conhece vários tipos de outras pessoas. Sabe lidar com as emoções diante de pessoas diferentes. Nisso, você pode até dar mais valor àquele primeiro namorado. Mas a maturidade e poder entender como funciona cada relacionamento com pessoas diferentes vai te dar mais subsídio para saber o que é amor e o que é apego. Outro, não trocar os amigos pelo namoro. Namoros tem que somar e não dividir. Quando o namorado ou a namorada já pede assim, não quero ver você mais com essa roda de amigos, comece a ficar com o pé para trás. Nós devemos manter as amizades. Eu namoro. E ter momentos só com os amigos. Viver experiências próprias, seja viagens, oportunidades de estudos diferentes, conhecer gente diferente, momentos só com os amigos. Tudo isso contextualiza conhecer, se firmar como pessoa, criar sua própria identidade para ter força de fazer sua própria escolha. Não perder essa identidade. A sua personalidade está em jogo. Não se submeta ao que o outro exige. Tudo que o outro propor, você analisa e aceita se te fizer bem. Se não, argumente, converse, o diálogo aberto, a comunicação aberta, cria um relacionamento saudável em que você se sente seguro e confortável para você ser o que você é e não ficar pisando em ovos. Um aspecto que ocorre é, às vezes, a gente abre mão até dos nossos hobbies. Então, eu faço academia, mas meu namorado não gosta, então não estou indo mais. O horário que eu vou tem muito homem, ele não gosta. Tem muita mulher, ela não fica incomodada. Seja lá o que for, os seus hobbies têm que ser mantidos. Tem que achar o meio termo, ali onde as coisas se ajustam com o bem-estar para os dois. E gravidez na adolescência só se for mesmo planejado. Tendo esses itens no namoro na cabeça, você pode ainda me perguntar assim, Vera, tudo bem, mas eu tenho algumas coisas que me incomodam. São 3 itens que eu ainda quero abordar nesses relacionamentos saudáveis que a gente está tratando. A timidez, a extroversão e o bullying. O bullying, numa interação de relacionamento íntimo, pode se pautar em abuso emocional, abuso físico, porque às vezes, no que a gente imagina que seja uma forma carinhosa, vem vindo ali um menosprezo. Às vezes, no momento de uma intimidade, você escuta um adjetivo a teu respeito que você não gosta, que te incomoda. Se existir uma comunicação aberta, você deve dizer, não me chama disso não, que eu não gosto. Se houver insistência, comece a se preparar para sair desse relacionamento. Já está com sinais de que vai existir desrespeito. É um tipo de bullying dentro de uma interação, de um relacionamento de intimidade.
Às vezes, numa brincadeira de namoro, existe uma troca de bater no rosto, de empurrar, de ser abrupto. Meça isso com parcimônia, com cuidado, porque você pode estar abrindo espaço para um abuso. Abuso emocional, abuso psicológico e às vezes o abuso físico, com agressão física. O que hoje é brincadeira pode virar uma agressividade. Então eu fiz questão de pôr esse tema aqui meio que encaixado nas relações da intimidade sexual, de vida íntima, de namoro. É preciso avaliar isso com bastante cuidado. A timidez, existem pessoas que têm uma timidez natural, aquela pessoa que fica mais recuada. Eu falo que timidez tem até um charme, sabe? Dá um toque de meiguice, de fragilidade, de vontade de cuidar da pessoa. Num certo grau, a timidez não tem problema nenhum. Mais cedo ou mais tarde você se encaixa no grupo, você se sente envolvida pela pessoa, você começa a demonstrar que gosta. Agora existe um patamar da timidez que também extrapola, que bloqueia. Quando ela está interessada numa outra pessoa, a pessoa tímida às vezes foge do olhar, evita o contato. Então, tudo está caminhando para dar certo, mas a timidez vira um bloqueio. Nessa hora, eu aconselho também o autoconhecimento através de uma terapia, para poder dimensionar isso, sem precisar imaginar-se numa mudança radical, porque isso não existe. Uma pessoa que tem uma natureza tímida, ela não vira uma extrovertida. Uma pessoa que seja muito extrovertida não vira tímida. Mas como usar isso a seu favor? Se conhecendo, entendendo seus medos, você abre espaço para se tornar uma pessoa autêntica, tranquila e autoconfiante. A extroversão tem essa mesma dimensão. Embora muita gente pense assim, ser extrovertida é melhor, nem sempre. Às vezes a extroversão também extrapola. Uma coisa é a pessoa ser comunicativa, outra coisa é o extrovertido de impacto que chega mandando em tudo, falando o tempo todo, não respeita o espaço do outro, vira uma pessoa até chata. Tudo que extrapola o equilíbrio faz mal para si mesmo e para o outro. O extrovertido tem uma tendência a sentir insegurança em alguns aspectos e até usar o bullying para poder se impor, para poder ter seu espaço. Até uns xingos que eu já vi entre adolescentes, xingando a garota quando ela erra alguma coisa, sabe? Falam ali uma expressão assim, sua burra, ou coisa do tipo. Gente, isso é bullying, mas reflete a insegurança de quem falou e não de quem recebeu. Busquem se conhecer, vão com calma, olhem para dentro, procurem entender cada vez mais as coisas que estão no coração de vocês. Não percam a oportunidade de viver cada parte da vida de forma tranquila, alegre, trazendo o máximo de experiência interior para vocês fazerem as escolhas corretas, no momento correto, numa dimensão que você se sinta confortável. E uma dica, para toda escolha, antes, olhe para dentro, pense em quem você é, analise as consequências do escolher ou não determinada coisa, e se a consequência é algo que você consegue estar presente e enfrentar numa boa, sejam consequências boas ou as nem tão boas, você saberá fazer a escolha correta. Comece sempre com calma, olhe para dentro, questione, analise a consequência, pense com clareza e de forma individual, tentando eliminar as influências. E então haja. Só então haja.
Bom, eu espero que esse papo nosso tenha levado você a adquirir conhecimentos, solucionar algumas dúvidas, mas principalmente que você tenha uma vida saudável, feliz, construindo nessa fase da sua vida, a vida da juventude e da vida adulta, sempre com foco em bem-estar, fazendo para o outro como gostaria que fizessem para você, pautada no respeito, na gentileza, sempre fiel ao seu coração. Seja feliz, Deus abençoe seu caminho e que a adolescência seja cheia de luz, fazendo uma base bem sólida para um futuro ainda mais iluminado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.